Olá amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Jardineiro em Ação. E neste vídeo, pessoal, eu irei falar mais um pouco para vocês sobre o buchinho. Já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre o buchinho e hoje eu irei complementar, tá? Todos querem saber o porquê que os buchinhos queimam os seus ramos e isso acontece por causa de um fungo, tá, pessoal? Um fungo que ataca os buchinhos e faz com que os seus ramos queimem, tá? Vou mostrar também para vocês exemplo de um buchinho desidratado. As raízes sugam água, enviam para as folhas, só que as folhas não conseguem armazenar água suficiente para manter a planta nutrida durante todo o dia. Aí o que acontece? Elas ficam com um tom bronzeado e com um verde pálido, acabando sendo confundido com deficiência nutricional, pelo motivo dos sintomas serem parecidos, tá? Então eu vou mostrar para vocês imagens aí com determinados sintomas e irei falar para vocês também o fungo que ataca esses buchinhos, deixando eles com os ramos secos e às vezes levando até a morte. E irei falar também como tentar salvar o seu buchinho com alguns procedimentos, ok? Então, vamos lá. E aqui nada mais nada menos, pessoal, é causado pelo calor excessivo, o sol muito forte, aí faz com que as plantas, os buchinhos fiquem dessa forma. Se você prestar atenção por dentro, não tem nada queimado, mas a parte de fora que protege a parte interna fica todo queimado, amarelado. Isso também, né, pode ser confundido com deficiência nutricional. Esse aqui, pessoal, é um exemplo do fungo atacando os galhos da planta. Ele vai atacando galhos por galhos até atingir toda a planta, levando-a à morte. Então, pessoal, como vocês viram aí esses sintomas, eu posso dizer agora que os ramos queimados nos buchinhos são causados por um fungo chamado Craco voluntela. Esse fungo, ele ataca os ramos da planta, deixando deste modo, né, queimado, seco. E o único jeito de fazer a prevenção é através de fungicida e também eliminação completa dos ramos atingidos, tá? A pessoa tem que podar esses ramos atingidos e tirar do local, queimar, se possível, para que esse fungo não se prolifere naquele local, naquele buchinho, tá? Então você tem que fazer uma aplicação de fungicida e ao mesmo tempo eliminar esses ramos atingidos. E o importante também é fazer a adubação dos seus buchinhos, tá? Mantê-lo sempre adubado para que ele crie resistência ao calor excessivo, ao sol excessivo. Vamos ver aí também, pessoal, um outro problema que ocorre com o buchinho, que acontece através da poda, ou excesso de poda, também da poda feita em época inadequada e também por ferramenta contaminada. Esse aqui, pessoal, é um exemplo de poda inadequada e feita em época errada. A poda feita em época errada, em época de chuva, pode ocasionar a entrada de bactérias pelos cortes feitos pela tesoura e fazendo com que os ramos sequem e apodreçam, ficando dessa forma. E às vezes também o excesso de poda faz com que as gemas dormentes daquela área se acabem, fazendo com que o ramo também seque. E também vimos aí, pessoal, um exemplo de poda feita em época inadequada, tá? E às vezes até por ferramenta contaminada. Por exemplo, às vezes eu deixo o buchinho sem podar no inverno e alguns clientes insistem em podar o buchinho para que ele fique redondinho, bonitinho e tal. E eu explico,
não é uma época adequada para podar o seu buchinho. E não é adequado também ficar querendo manter ele sempre daquele tamanho. Por quê? Porque você vai acabar aplicando podas excessivas no buchinho e aí vai facilitar a entrada de bactéria na planta, fazendo com que as seivas não cheguem até os seus ramos por causa de uma infecção causada pela bactéria, causando também a morte da planta. Então, evitem podar seus buchinhos durante a época de chuva. Tá? Evitem podar os buchinhos durante a época de chuva, porque facilita, né, a entrada de bactéria por causa do excesso de umidade. Tá? O excesso de umidade mais calor faz com que as bactérias se proliferem com mais facilidade e aí os cortes feitos pela tesoura facilita a entrada dessas bactérias, fazendo com que seja interrompido a, a passagem da seiva para alimentar toda a planta, tá? Causando assim a morte. Então é isso aí, pessoal. Por favor, deixe seu like, que é muito importante para o canal. Se inscreva no canal para assistir novos vídeos e muito obrigado.